Obrigado. A Michelle, quando dirige o culto, a gente fica até assim, se sentindo mais santo, né? Porque a oração das ofertas aí, você que tomou posse, em nome de Jesus, amanhã você já está empregado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já oramos pelas nações aqui com o Edson, o Kelso e a irmã Leia. Aleluia! Amados, primeiro culto do mês, missões. E eis que surge um novo semestre. Se você puder anotar, é o título dessa mensagem. Eis que surge um novo semestre. Amém? Semestre é composto de 6 meses. É um período que a Terra leva para fazer um giro completo, né, em volta do seu diâmetro. E irmãos, orando ao Senhor, eu me vi direcionado a ministrar esse assunto mais uma vez. A ministrar mais uma vez esse tema aqui na igreja. Queridos, nós às vezes não percebemos, mas o tempo passa. E tem passado aceleradamente, né? Quem é bebê tem nascido cabelo. Quem é adulto tem perdido cabelo. Oh, Jesus. Tem coisa que nem o minoxidil dá mais jeito, né? Mas essa é a verdade. O tempo vai passando. Os que têm vontade de chegar aos 18 anos, daqui a pouco vão estar amargurados querendo voltar. Porque vão saber o negócio de conta. Eu estava aqui mexendo na minha Bíblia. Agora há pouco, olha o que eu achei, gente. Cadê Jesus? Sumiu? Alguém pagou por mim? Eu quero até dar uma dica aqui. Aqui, ó, gente. Achei um talão de energia dentro da minha Bíblia. E eu quero deixar uma dica grátis aqui. Você não quer esquecer de pagar uma conta de energia, de água, um boleto, do plano de saúde, coloca dentro da Bíblia. Mas para isso, você precisa ler todos os dias. Caso contrário, vai atrasar. Então, se o boleto que vence hoje estivesse dentro da sua Bíblia, você saberia ou não saberia que ele estaria lá e que ele estaria vencendo, né? Então, se você ler a Bíblia todos os dias, guarde os boletos dentro dela, não tem problema não. Pastor, é pecado? É não. Jesus é que vai abençoar as tuas finanças. Você já vai colocando e dizendo: ô Senhor, abençoa. Tudo que eu tenho é fé. Mas se você não manuseia ela diariamente, não coloque. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto, pela tua presença, pelo teu amor paterno em nossas vidas. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus neste culto, assim como a Michelle orou, os demais irmãos. Meu Deus, abençoa cada pastor, obreiro, pessoa que está no campo missionário, que está cuidando de uma igreja, de um trabalho, seja em Imperatriz, seja nas aldeias transculturais, seja no mundo, nas nações. Meu Deus, seja alguém em uma cidade grande, uma metrópole, seja alguém em uma zona, meu Deus, em um lugar pequeno, que o Senhor abençoe. Abençoe os lugares onde a Igreja Nova Aliança tem missionários, abençoe os lugares onde tem missionários de todas as denominações. Meu Pai, nos ajuda a correr contra o tempo e caminhar em direção ao propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, se a gente olhar para um contexto histórico, a gente promete as coisas e às vezes não percebe que nós não estamos cumprindo. Às vezes nós temos dito que não, amanhã é segunda, né, gente? Me ajuda aí. Amanhã é segunda. A gente tem dito, na segunda eu começo. O culto de missões eu acho tão lindo. Ano que vem serei eu que estarei nas nações, né? A gente vive colocando essas projeções futuristas. É claro que se é projeção, né, é futurista, naturalmente. Mas nós vivemos fazendo projeções, vivendo de projeções. Até julho eu faço tal coisa, independente de qual seja. Até lá eu caso, até lá eu tenho filhos, até lá eu estou concursado, até lá eu vou ter feito o CCC. Olha aí, quem começou o ano dizendo que ia fazer o CCC ou o CTL, anteontem nós tivemos a formatura aqui. Glória a Deus. Então parabéns. Quem começou o ano dizendo que ia ser batizado, foi batizado também. Mas alguns de nós às vezes não percebemos que dessas 8.760 horas, irmãos, hoje é que dia, gente? Hoje é quanto? 3. Metade delas já se passaram.
Dessas 8.760 horas que o ano tem, 4.300 já foi. Nós estamos em julho, no início de julho. Alguns de vocês talvez estão dizendo assim, ó: no segundo semestre eu faço CCC, no segundo semestre eu faço CTL. Mas pasmem, eram essas mesmas pessoas que em janeiro desse ano estavam dizendo: em fevereiro eu começo o CCC, em fevereiro eu começo o CTL. Parte de nós estamos dizendo: eu que tranquei minha faculdade, em janeiro a gente estava dizendo: eu vou voltar ao meu curso, fevereiro eu estou voltando, força total, vou me formar esse ano. Nós estamos em julho. Você que disse: o meu jardim está feio, está tudo morto, eu vou colocar grama, eu vou regar. Como é que está lá o cenário? Irmãos, e talvez no começo do ano a gente fala sobre começar, porque nós estamos em um período de início, né? Janeiro, o mês de fazer planos e sonhos. Mas nós chegamos em julho. Isso é o início do segundo semestre. Então talvez a palavra mais adequada aqui não seja começar, mas recomeçar, resetar, reiniciar, começar de novo. E pastor, é possível começar de novo? Sim. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que recomeçaram, de homens e mulheres que recomeçaram. A Bíblia conta a história de Moisés, e eu acho que dispensa apresentações. Moisés foi a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, no seu último capítulo, que não se levantou nenhum profeta como Moisés na face da terra. Moisés foi um homem que liderou o povo de Deus. Claro, como toda pessoa, teve um início meio conturbado. Deus disse: vai lá, Moisés. Ele disse: vou nada. Teve um início difícil. Ele disse: eu não sei nem falar, como é que eu vou falar as coisas? E quando eu chegar lá, que eu estiver de frente com o faraó, o que é que eu falo? Enfim. Mas Moisés se tornou o maior homem de Deus naquela época. Como eu disse em Deuteronômio, a Bíblia diz que não houve ninguém comparado a Moisés. Irmãos, Moisés morreu e o povo chorou 30 dias a sua morte. Você sabe o que é isso? Será que no meu velório vamos chorar 30 dias, gente? É muito tempo, sim ou não? A pessoa passou 5 dias que alguém morreu. Oh meu Deus, ela não acredita. Ih, de novo. 15 dias depois, chorando. A Bíblia diz que o luto de Moisés, o choro por causa da morte dele, durou 30 dias. Moisés, ele era tão homem de Deus, que o seu corpo ninguém sabe onde é. Ninguém pode ir lá na sepultura de Moisés. Ele morreu no Monte Moabe. Antes de morrer, Deus deu a ele a visão do reino que ele prometeu. Mas ele disse: olha, Moisés, eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó e a sua descendência, porém você não chegará lá, você não atravessará o Jordão, você morre aqui. E a Bíblia diz que aos 120 alguma coisa, Moisés morre. E ele não estava doente, ele não estava fraco. Moisés morreu esbelto. É o famoso: para morrer basta estar vivo. Mas o que eu quero dizer para vocês? É que esse Moisés morreu. Irmãos, imagina um povo sendo liderado por um homem como Moisés. Imagina um povo que aprendeu a olhar para uma liderança, a amar aquela liderança. Um homem destemido, um homem poderoso, um homem que fez o Egito pirar lá, o povo andar pelo deserto. Mas ele morre. E sabe o que acontece? No último capítulo de Deuteronômio, Moisés morre. No primeiro capítulo de Josué, vamos ler agora para a gente descobrir o que diz. Josué capítulo 1. Leia comigo, por favor. O data show está dando alguns tilts, mas eu acho que vai funcionar. Amém? Se você tiver um data show em casa e quiser nos ofertar, fique à vontade. A palavra de Deus a Josué. Josué capítulo 1. Depois da morte de quem? Depois da morte de... Lembrem quem é Moisés. O servo do Senhor, o grande homem de Deus. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de quem? Moisés: meu servo Moisés está morto. Novidade, né? Ele já sabia, ele era auxiliar dele, já tinha choro e tudo. Ele sumiu no monte lá, desapareceu.
As histórias dizem que se eles tivessem achado o corpo de Moisés, provavelmente o corpo de Moisés teria sido idolatrado. Esse é um dos motivos pelo qual Deus escondeu o corpo de Moisés, porque se o povo acha o corpo de Moisés, eles iriam idolatrá-lo, mumificá-lo, endeusá-lo. Deus conhecendo o coração do povo. Moisés demorou um pouquinho para descer, o povo fez um bezerro, imagina quando ele morresse. Então a Bíblia diz no capítulo 1 de Josué, que finda um velho ciclo. Nós acabamos de vencer 6 meses, sim ou não? E começa um novo ciclo, mais 6. A palavra de Deus vem a Josué e diz: olha Josué, meu servo Moisés está morto. Beleza? Beleza. E agora? Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o Jordão. Irmãos, volta comigo um pouquinho. O último capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo número 34. Verso de número 1. Deuteronômio 24, 34, 1. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Adã. Irmãos, isso aqui é muito, se você pegar o mapa bíblico, você vai ver, isso é muito grande. Toda a região de Nefali, território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. O Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó, à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando lhes disse: eu darei a seus descendentes, permiti que você a visse como seus próprios olhos, vírgula, mas você não atravessará o rio, não entrará. A palavra de Deus, a missão de Deus para Moisés é até aqui. Ele morre na beira do rio. A Bíblia diz assim: olha, você não atravessará o rio. Pastor, qual é o próximo versículo? A morte de Moisés, né? Moisés, o servo do Senhor, morreu. Está lá no próximo versículo. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Agora volta para Josué, capítulo de número 1, verso de número 2, nós estamos. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio. Irmãos, a missão que Moisés não cumpriu, Deus entrega para Josué. Vem um novo tempo sobre a terra. Aquilo que Moisés viu, e Deus foi tão lindo, maravilhoso, que ele levou Moisés ao monte e diz: olha, contempla. Está vendo? Daquela grota até aquele brejo, daquele açude onde tem uma vaca bebendo, até aquele pé de palmeira onde tem umas curicas lá cantando. Pois é o que eu prometi. É tudo que eu prometi. Porém, Moisés, eu só estou te mostrando, você não vai atravessar o rio. Como assim? Você vai morrer. Agora, irmãos, Deus chama Josué e diz: Josué, é o seguinte, tudo que Moisés não vai possuir, está contigo. Agora, Josué, você vai atravessar o rio. Irmãos, isso é uma missão muito árdua. Só que preste atenção em uma coisa. Às vezes, nós damos ênfase. Como é que eu explico isso? Não é que na parte errada do texto bíblico, mas nós nos esquecemos que o mais importante a ser observado não é aquilo que nós estamos observando. Eu explico. Continue lendo comigo o verso de número 3. Como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. Aleluia. Eu estou preparando esse negócio para colocar no meu gabinete. Eu vou colocar do versículo de número 5 de 1 Josué até o versículo de número 9. Irmãos, porque eu acho isso aqui muito forte. Eu vou pregar ele lá para toda vez que eu entrar eu ler. Só por que isso? Porque nós olhamos tanto para o verso 1 de Josué. Josué, Moisés está morto. Isso aqui é o desespero. Irmãos, vamos falar de algo aqui prático. Deixa eu contextualizar. Imagina vocês chegar aqui, né? E Deus dizer assim: igreja, meu servo Lucas morreu. Agora eu vou dar a missão de vocês de continuar.
Isaac, bota o povo para marchar. Isaías, a cunha, homem, bora lá. Aquilo que o pastor Lucas não foi capaz de fazer, eu vou entregar para vocês. Mariana, bora, me ajuda, levanta. Mas Deus, o pastor Lucas morreu. Mas eu estarei com vocês todos os dias. Onde puserem os pés eu porei, onde estiverem eu estarei. Então Deus faz uma promessa, amém? A igreja dele não acaba, irmãos. Ela continua. Ela continua. Se o Senhor me levar, vem outro e dá continuidade. Mas a verdade é que parte de nós paramos no tempo. Tem gente que de janeiro a junho não conseguiu alguma coisa e quer parar espiritualmente. Eu vi gente dizendo aqui esses dias, agora no segundo semestre eu termino tal coisa, até dezembro eu faço isso. Irmãos, a questão não é fazer projeções, a questão é respaldado em que nós estamos fazendo projeções. Porque o mercado financeiro faz projeções, o mundo do futebol faz projeções. O Flamengo está contratando mais um idoso lá, o nome do cara, moço? Vidal agora é campeão de tudo. Eu quero ver daqui a alguns meses. Porque o futebol é assim, fazendo projeções. O mercado, o jogo do bicho faz projeções. Esse mês agora é o mês da cobra. Irmãos, e nós? Bem-vindo a julho. Eu acho que às vezes, não sei se vocês são como eu, mas irmãos, eu presto muita atenção nisso. Eu comecei julho assim me perguntando: o que eu fiz até aqui, Senhor? Quantas das minhas promessas foram cumpridas? Por exemplo, eu tenho uma meta de almas para ganhar para Jesus, e eu estou atrasado, porque não conta o culto aqui. Se contasse só um dia desse, teve 17. Só conta no pessoal, no dia a dia, quem eu evangelizo e entrega a vida para Jesus, quando eu não estou vestido de pastor. Então eu tenho metas, eu tenho planos que eu tracei, e que eu estava olhando agora, dia 1º de julho, eu disse: eu preciso correr, porque mais um semestre se iniciou. Eu estava no culto da virada, anotando algumas coisinhas, eu vou olhar para as minhas anotações, eu digo: eu preciso caminhar. Mas pastor, se não deu certo até junho, por que vai dar certo até agora? Irmãos, porque o mesmo Deus que estava com Moisés está com Josué. A mesma promessa, a mesma bênção, a mesma presença que estava com Moisés está com Josué. Se algo não deu certo, se algo não foi capaz de acontecer até aqui, mas você precisa crer que em Deus nós temos capacitação e respaldo necessário para viver tudo aquilo que Deus ainda tem prometido para cada um de nós. Amém? Quantos creem? Digam amém. Então, meus irmãos, dessas 26 semanas que ainda faltam, dessas 4.300 mais ou menos horas que ainda faltam, desses 365 dividido por 2, 180 alguma coisa, né? Me ajudem aí. Mais ou menos 180 dias que nós ainda temos pela frente, nós precisamos nos perguntar: eu estou vegetando na terra? Você já acompanhou alguém que está dependendo de aparelhos no hospital? Irmãos, eu acho lindo acompanhar a progressão de um paciente, porque às vezes a gente vai orar por ele, ele está na UTI. Na UTI ainda tem um lugar extremo, que tem o isolamento da UTI. Acho que não sei se vocês sabem, mas tem a UTI, e dentro da UTI tem o isolamento. Na época do Covid agora foi que esse isolamento funcionou. E no isolamento, eu não sou muito conhecedor da área da saúde, mas questões mais sérias, as questões de infecção, de vírus principalmente, enfim. Mas na UTI ainda tem o isolamento. Então às vezes a gente vai orar por uma pessoa que ela está no isolamento da UTI. Você volta em outro dia, em outra semana para orar, ela veio apenas ela saiu do isolamento, está na UTI. Daqui a pouco, essa pessoa você vai e você recebe uma boa notícia. Olha, ela foi transferida, ela já está em uma enfermaria. E você começa então, vai se alegrando, irmãos. E essa pessoa que nem sequer falava nada para você, porque ela estava em coma induzida, ela estava sem conseguir, estava dependendo de aparelhos. Agora ela já é capaz de apertar sua mão. Daqui a pouco ela é capaz de pedir uma água. Daqui a pouco ela é capaz de conversar um pouco com você e dizer: pastor, eu quero sair desse lugar.
Irmãos, até que chega o dia que a sua visita não é você que vai, mas ela que vem e diz obrigado pelas orações, Deus me tirou daquele lugar. Irmãos, e é muito bom acompanhar essa progressão, sabe? Eu sei que para os médicos também deve ser muito lindo você receber um paciente talvez num estado terminal e daqui a pouco dar alta para ele, dizer assim, pode ir embora, desocupa o hospital, eu sei que tu está achando bom aqui, né? Mas vai trabalhar, tu tá... Eu sei que tem alguns que dizem, deixa eu mais um pouco aqui, tem Wi-Fi, não, vai, né? É muito lindo isso. Então nós estamos lutando pela vida, irmãos. Será que nós estamos com entendimento de que se você quer estudar para um concurso que é no fim do ano, 6 meses se passaram? Se você quer ser missionário, no próximo culto de missões, irmãos, 6 meses se passaram. 6 meses você poderia já estar estudando missiologia, fazendo muita coisa. Mas o que é que nós estamos esperando? Onde foi que nós paramos? O que é que tem nos travado? E como eu disse, às vezes nós damos ênfase na parte errada do texto. Muitos de nós olhamos para o texto e pensamos, poxa, Moisés morreu. Mas essa não é a parte que nós devemos dar ênfase. A parte que eu e você devemos dar ênfase do texto é: assim como fui com Moisés, serei com você. Onde pousar os seus pés eu estarei. Eu te abençoarei. Eu darei a você todos os lugares. É essa parte que nós temos que frisar, amém? Leia comigo o verso de número 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que vocês sejam bem-sucedidos por onde quer que andar. Irmãos, não deixe de falar as palavras deste livro. Ele vai dando algumas dicas para que ele não saia do propósito. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Às vezes não. Deus não erra, amém? Mas às vezes somos nós que saímos do propósito. Deus disse, eu vou entregar tudo isso para você, mas eu tenho algumas observações, Josué. Vamos lá, seja forte e corajoso, não desanime, não aparte da tua boca o livro da lei, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não deixe de... Ele vai dando uma série de indicações para ele. Então não é que Deus mudou o propósito, não é que Deus deixou de agir, não é que Deus deixou de operar, mas às vezes nós deixamos de caminhar segundo a direção, o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, julho, nós estamos em julho, nós consagramos aqui o Henrique com 5 meses, não é isso, Robson? No culto da virada, o menino vai estar quase com 1 ano. Crianças que eu consagrei alguns anos atrás, hoje estão no culto ali. Hoje a gente começou o culto, alguém me ajuda aí de 10 a 13, é isso? Nós começamos um culto diferente hoje para as crianças maiorzinhas já, digamos assim. Mas são crianças que um dia desse eu consagrei. E às vezes nós estamos parados no tempo. Pastor, esse ano eu aprendo a tocar violão. Ei, estamos em julho. Eu aprendo aquela receita. Estamos em julho, se era piqui, está fora da safra já. Espera para o ano que vem. Não tem mais não. Daqui a pouco... já veio foi a chuva dos caju, gente. Já está vindo aí a chuva dos caju, da manga. Se você tiver liberdade com o irmão do seu lado, diz assim: você estagnou ou você está caminhando? Alguém traz um pouco de H2O para mim, por favor, para me refrescar aqui Olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso grande erro como cristão? É olhar para as circunstâncias e não para o propósito. O pessoal aqui na igreja, não sei se você sabe, aqui tem um grupo do pedal. Irmãos, o grupo está enorme. Cadê o irmão Glei? Tem umas 40 e poucas pessoas já, irmão Glei, no grupo do pedal. Já passamos dos 40, eu acho, lá já. Irmãos, o grupo é enorme, as mulheres estão pedalando, os homens estão pedalando. É um negócio meio sem futuro, mas é bom, gente. A gente está lá, sabe? A gente vai e volta, mas é bom. Só que se você olhar
A pessoa diz, bastou acordar cedo para... Não, Deus me livre. Mas não é os quilômetros, é o percurso. É aquilo que nós podemos contemplar, claro, além da saúde e tudo mais. Mas às vezes nós estamos olhando para o obstáculo e não para o propósito. Irmãos, quantas pessoas olhariam apenas para a frase quando Deus diz, Moisés está morto, e esqueceu que o mesmo Deus disse o quê? Estarei com você. Quantos de nós olhamos apenas para uma reprovação, para um problema que a gente enfrentou algum dia da nossa vida? Obrigado, irmão Glenn. Mas nos esquecemos da palavra de Deus, da promessa que o Senhor nos deu, de uma palavra liberada sobre as nossas vidas, de que Ele nos prosperaria. Pastor, mas já estou tentando minha terceira empresa, mas se o Senhor não liberou uma palavra... Irmãos, nós somos muito errôneos em olhar demais para as adversidades e esquecer de olhar para o alvo. Então, no nome de Jesus, anote aí, se você não quer errar nesse segundo semestre, se você quer caminhar em direção ao alvo, em nome de Jesus, olhe para Deus e não para as circunstâncias, amém? Olhe para Deus e não para as circunstâncias. O erro é que às vezes o médico diz, olha, a cirurgia é 40% de chance contra 60% de dar errado. Aí você, em vez de dizer, uau, eu tenho 40% de dar certo, você diz, nossa, 60% de dar errado. Nós naturalmente focamos naquilo que é negativo. Nós naturalmente focamos naquilo que é retrocesso. Nós, em vez de estarmos projetando julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós estamos o quê? Janeiro, fevereiro, meu Deus, por quê? Por que março? E Deus dizendo, vem agosto aí, criatura. E nós estamos, mas maio. E Deus está dizendo, vem setembro aí. E nós estamos lá, remoendo abril. Oh, foi tanta mentira em abril. E Deus está dizendo, tem dezembro logo ali. Mas nós estamos olhando apenas para trás, irmãos. Apenas para o tempo passado, apenas para o tempo de dificuldade. Eu tenho orado uma coisa, por onde eu passo, eu tenho feito essa oração. Se eu oro por alguém doente, eu profetizo. Daqui a algum tempo você vai estar olhando para trás e dando glória a Deus, dizendo que valeu a pena crer no Senhor, e vai estar curado e venceu essa enfermidade. É alguém desempregado, eu profetizo, daqui a algum tempo você vai estar olhando para trás e dando glória a Deus, porque você confiou no Senhor, ficou empregado e o Senhor te abençoou. Não importa qual seja a área, pastor, eu quero engravidar, daqui a algum tempo você vai estar com seu filho no colo, dando glória a Deus e dizendo que valeu a pena confiar no Senhor. Eu tenho dito, profetizado por onde eu passo, não importa o tamanho da prova, da dificuldade, é só para o seu testemunho ser maior, é só para que o nome de Deus seja mais glorificado, através da sua vida. Irmãos, porque o cristão, as coisas que acontecem, o pessoal do CCC, uma aula básica aqui de equilíbrio financeiro. Irmãos, os problemas financeiros na nossa vida vêm basicamente por três coisas: para que Deus desenvolva o propósito dele na nossa vida, para desenvolver o nosso caráter e para nos disciplinar. Se você serve a Deus e sua área financeira não está legal, primeira coisa que você tem que se perguntar: eu sou fiel ao Senhor? Se você parte para essas três agora. Se você não é fiel ao Senhor, volta para a escola bíblica e corrige, tem coisa errada. Um Deus que é fiel conosco o tempo todo, você não é fiel e está questionando o que tem acontecido na área financeira, não, está errado. Agora, se você é fiel ao Senhor e você tem passado por lutas financeiras, entenda que o Senhor pode estar cumprindo algum propósito, Ele tem um propósito na tua vida, Ele pode estar desenvolvendo o teu caráter, ou Ele pode estar te disciplinando, porque Ele te ama, Ele é Pai, Ele pode fazer isso. E nós às vezes nos esquecemos. Irmãos, o Deus que nos ama, se acontece alguma coisa, é permissão. Se Moisés morreu e a Bíblia diz que ele não estava caducando, é permissão do Senhor, é propósito do Senhor. Se janeiro veio, junho passou agorinha, acabou de passar por nós, tirou um fino da gente, nós estamos em julho, pois olha para frente. Mas calma, não olha para as circunstâncias, olha no nome de Jesus para o teu Senhor, criatura. Amém? Tem gente que chega na gente, a pessoa é ímpia, ela é incrédula às vezes, ela chega em nós cristãos e diz assim: tu não tem fé não? Irmão, não é vergonhoso um negócio desse?
Tem professor que é ateu, aí o aluno dele está lá, eu não vou passar não. Crente. Não é só crente, ele é crente. Aí tá lá o professor ateu e o aluno, eu não vou passar não, eu estou reprovado, meu Deus, eu vou trancar a faculdade, meu Deus, eu vou repetir o ano. Aí o professor diz, tu não tem fé em Deus não? Irmãos, que isso? Você está sendo confrontado por alguém que nem crê em Deus sobre a sua fé em Deus. Pastor Júnior, foi o pior mês da minha vida. Pois te prepara, porque o arco-íris vem depois da tempestade. Te prepara para julho, te prepara para agosto, para setembro, para outubro, para novembro, para dezembro, criatura. Não tenho passado por enfermidades, pois te prepara para um tempo de saúde no nome de Jesus, para que essa prova acabe, irmãos. O deserto é para que a gente passe, deserto é lugar de esterilidade, de sequidão, mas Deus apenas nos faz passar e não morar. O mesmo Deus que esteve com Moisés está com você, está comigo hoje, irmãos. E não importa quantos meses já se passaram, olhe para Deus e não para as circunstâncias, e o Senhor te fará passar pela prova. Amém? Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, preste atenção nisso. Depois de uns 50 anos sendo crente, eu descobri isso, me veio essa revelação. Ultimamente Deus tem me dado umas revelações assim fortes, inéditas. Nadinha? Irmãos, a gente lê assim, olha, Moisés morreu, Josué agora é contigo. Mas sabe o que Deus estava falando de verdade? Josué, Moisés morreu, mas eu, o teu Deus, estou vivo, criatura. Quem morreu foi Moisés, mas o Deus que usou Moisés está vivo. Irmãos, eu creio que foi para isso que Josué olhou. Josué entendeu, Moisés morreu, mas o meu Deus vive. O seu Deus não está morto. O que morreu talvez foi uma célula. O que está morto dentro de você é uma parte do seu corpo. O que está morto na sua vida é uma área financeira, são suas emoções. Mas o seu Deus está vivo, e porque o seu Deus está vivo, tudo que está morto em você pode ressuscitar. Pode ter morrido os teus planos, as tuas emoções, o casamento, a área sentimental, amizades. Mas enquanto o teu Deus estiver vivo, e Ele nunca vai morrer, tudo isso pode tornar a viver. E o que eu faço, pastor? Simples, seja forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita na palavra de Deus, no livro de Deus todos os dias. Pastor, mas Júnior foi difícil. Tu ainda está olhando para Júnior? Em nome de Jesus, segunda, anote aí. Tire os olhos das derrotas. Tire os olhos das derrotas que você enfrentou até aqui nesse ano. E crave os olhos nos desafios que você tem pela frente. Em nome de Jesus. Amém? Deus disse para Josué, Moisés morreu e não atravessou. Você está vivo e vai atravessar. Olha isso. Moisés morreu e não atravessou. Josué, você está vivo e vai atravessar. Às vezes nós colocamos os nossos olhos demais nas coisas que não deram certo. Para de olhar para isso. Crave os teus olhos nos novos desafios. No nome de Jesus, olhe para aquilo que é desafio. Irmão John Wesley, certa vez ele disse uma coisa, uma frase muito famosa dele, né, que inspira a gente a crer. Ele disse, Senhor, me dê 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Eu agora, no último final de semana de junho, fiz questão de olhar minha lista de coisas que eu tinha prometido para esse ano e de renová-las. Eu fiz questão agora, no último final de semana de junho, de olhar para as coisas que eu estabeleci como metas para esse ano e fazer uma análise e ver o que eu estou errando, o que não está certo, o que não está bom, e passar um tempo na presença de Deus, riscar algumas coisas que já deram certo, mas de olhar para os novos desafios que eu ainda tenho esse ano. Pastor, eu tenho um sonho de ser líder de célula, dá tempo ainda, a unção nem chegou ainda.
Pastor, eu tenho um sonho de servir nos Guardiões, de servir na consolidação, de servir na Criativa, de servir no teatro, na dança, de ser um pregador da palavra. Dá tempo. O que morreu não foi o teu Deus. Talvez foi só um projeto, mas se o teu Deus vive, Ele pode ressuscitar tudo que estava morto em você. O que morreu foi Moisés, e não o Deus de Moisés. O Deus de Moisés continua vivo. E pasmem, o Jordão precisa ser atravessado. Nós estamos estagnados em junho, nós entramos em julho, irmãos, com toda a força, entendendo o que Deus pode fazer. Esse John Wesley, que pediu 100 homens que nada temessem senão o pecado, e que nada desejassem senão agradar a Deus. Irmãos, ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos da sua vida. John Wesley viajou a cavalo 200 mil quilômetros a cavalo para pregar o Evangelho. Ele publicou um comentário bíblico de 4 volumes. Eu não sei se você já viu, um negócio enorme assim, dessa grossura. Ele escreveu o dicionário em inglês. Ele escreveu 5 volumes de filosofia, 4 volumes de história da igreja. Escreveu 3 volumes sobre medicina, 6 volumes sobre música clássica. O final da vida dele, o jornal como é que eu posso dizer? Uma biografia, um jornal. No final da vida dele totalizou 50 volumes, 50 livros, só sobre a vida dele, John Wesley. No final da vida dele, a igreja que carrega o método dele, a igreja metodista, era a 3ª maior igreja do mundo e a maior igreja dos Estados Unidos da América. E tudo que esse homem pedia foi 100 homens para Deus, que nada temesse senão o pecado, e que nada desejasse que não o céu. E ele realmente impactou o mundo. A igreja metodista está no mundo hoje, talvez não com tanta força. Mas irmãos, o que nós precisamos entender é que as coisas que aconteceram lá no passado, as cidades fortificadas que ficaram no passado, elas precisam ser deixadas de lado. Deus tem alvos novos, Deus tem objetivos novos, Deus tem sonhos novos, Deus tem planos novos para nós. E você precisa abrir mão desse velho tempo, abrir mão desse velho semestre, olhar para o tempo que Deus está preparando para você, encarar esse novo tempo e decidir viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque se nós não decidirmos fazer isso, nós ficaremos estagnados. Nós ficaremos parados no tempo. O que é que Deus colocou no teu coração? Qual foram os sonhos e projetos? Pastor, eu estou sem nenhum. Por depois do culto me procure, que eu quero te entregar alguns para você orar. Me ajuda então, já que você não tem nada para orar. Ora por algum dos meus. Eu tenho alguns para te emprestar. Eu tenho alguns alvos para te entregar. Mas no nome de Jesus, quem morreu foi Moisés, não o Deus de Moisés. Nunca esqueça disso. O que não deu certo foi um plano seu, não o Deus que abençoa os planos. O que não deu certo foi um sonho seu, não o Deus que abençoa os sonhos. O que não deu certo foi apenas uma prova, não o Deus que te fez aprovado em inúmeras provas até aqui. E por último, eu te digo, entenda que como é que eu te digo isso? Quem abençoa é Deus, mas quem cruza o Jordão são pernas, braços, membros. Você, irmãos, quem abençoa é Deus, mas quem caminha, quem vai, quem é usado é você. Então, se você tem pedido a Deus para fazer coisa na sua vida, mas você não está se dispondo, se colocando num lugar, você não vai alcançar. Eu pedi para você colocar os teus olhos no Senhor, fitar os teus olhos no Senhor, olhar para o Senhor e não para as adversidades. Eu pedi para você cravar os olhos nos desafios e não nas derrotas. Mas eu te peço agora para você entender que apesar de Deus nos abençoar, de Deus nos impulsionar, de Deus nos ungir, Ele não vai viver a nossa vitória, Ele não vai cruzar o nosso Jordão, Ele não vai caminhar por nós. Isso é papel nosso, essa missão é nossa, nós precisamos ir. É você que tem que ir. Deus vai lá na entrevista de emprego e me passa. Não. Deus vai lá naquela mulher e diz para ela que eu quero casar com ela. Gente, tu não teve coragem nem para começar, imagina para segurar as pontas quando... Deus abençoa, direciona, provê, mas é você que tem que dispor os seus pés a caminhar, a ir, a tomar a decisão. Deus disse: eu vou estar com você longe da depressão, da angústia, da má fase, da crise, mas Ele vai estar com você, não no seu lugar.
Não interprete errado. Deus vai estar conosco, não no nosso lugar. O Deus que esteve sobre Moisés e sobre Josué, Ele está conosco agora. Onde nós... Para finalizar, volta aí por favor, o versículo de número 4 de Josué capítulo 1. Preste atenção nisso, eu concluo com isso aqui. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei no seu lugar. Está assim na sua Bíblia? Está como, gente? Eu estarei com você. Aí Deus diz assim: em alguns momentos eu vou te deixar. Está assim na sua Bíblia? Nunca o... Mas é possível que em algum momento eu te abandone. Está assim na sua Bíblia? Não. Estarei com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Amém? Eu quero orar por vocês, no nome de Jesus. Próximo domingo, se Deus permitir, a gente dá continuidade a esse assunto. Como começar bem o segundo semestre. A não ser que Deus dê outra direção, venha no próximo domingo, que nós vamos falar um pouco mais sobre os desafios que nós temos como igreja, pessoal, para esse novo semestre que se inicia. Feche sua cabeça, curve seus olhos. Eu quero que você lembre agora dos desafios que você colocou diante de Deus para esse ano. O que foi que você colocou diante de Deus para esse ano? Pensa rapidamente. Feche teus olhos. Quais são os alvos que você colocou diante de Deus para esse ano? Quais foram as metas? Agora, no nome de Jesus, se pergunte: o que é que falta para que isso aconteça? O que é que falta para que isso se cumpra? O que é que falta para que essas coisas se concretizem ou se realizem? Se pergunte por um momento: o que aconteceu com os projetos que Deus entregou para você? E se você está indo bem, será que você pode ouvir a voz de Deus te convidando a vencer? Talvez tem pessoas que chegaram nesse culto desanimadas da vida. Talvez pensamento de desistir do relacionamento, do emprego, dos estudos. Mas eu te convido a entender que o que talvez morreu em você foi o seu ânimo. O que talvez está acabando em você são suas forças. O que talvez está acabando em você é o seu interesse, é os seus hábitos. Mas o mesmo Deus que esteve com Moisés, com Josué, Ele está contigo hoje. Ele disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca te abandonarei. Então, por mais que tenham morrido os teus sonhos, por mais que tenham morrido os teus sentimentos, os teus objetivos, Deus vive. Se Ele vive, tudo pode reviver na sua vida. E porque Ele vive, tudo pode ressuscitar na tua vida. Mas para isso você precisa crer, confiar e lançar diante do Senhor. Às vezes o que nós precisamos fazer é tirar as nossas expectativas de nós mesmos e lançar as nossas expectativas no Senhor. É desistir de estar no controle de tudo e dizer: Senhor, até aqui eu organizei, eu me planejei, mas eu quero colocar diante do Senhor os meus planos e os meus sonhos, porque a tua palavra diz que os teus sonhos não são os meus sonhos, que o Senhor não vê como o homem vê, que o que o Senhor tem preparado para nós, nós não fazemos ideia de como é. Ore ao Senhor, peça direção a Ele nesse momento, ouça a voz dEle no nome de Jesus. Profundidade das riquezas.
Será que você pode dizer isso? Que os teus sonhos, mesmo aquilo que não se cumpriu, aquilo que não deu certo, aquilo que foi um aborto, que você não conseguiu terminar, que teve uma pausa, que você foi reprovado, será que você pode dizer para Ele? Ofereça isso para o Senhor nessa noite. Para te oferecer tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. É tudo sobre você. Que o Deus que realiza os sonhos continua vivo. O Deus que opera milagres continua vivo. O Deus que abençoa os nossos planos e projetos continua vivo. Moisés morreu, mas o Deus de Moisés está vivo. Ele abençoou Josué, Ele nos abençoa hoje também. Quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nessa noite, Pra ti, Jesus. eu gostaria de saber se tem alguém que quer Pra ti, Jesus. entregar a sua vida a Jesus. Alguém que queira se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus. Eu gostaria de orar por você. Você que quer convidar o Senhor a fazer parte dos teus planos e sonhos, eu gostaria de orar por você. No nome de Jesus. Tem alguém que queira tomar essa decisão? Alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Quem aqui que Deus vai realizar um projeto seu essa semana? Só quem crê aqui que Deus vai operar um milagre na sua vida essa semana. Quero chamar a Michelle aqui para passar uns comunicados, para em seguida a gente orar encerrando. Dia 15, 16, 17, nós teremos o Acamp. Glória a Deus. Dia 10 de julho, no próximo domingo, nós teremos feijoada na igreja em prol do acampamento. Amém. Glória a Deus. E dia 10 nós teremos também pela manhã o Café com Cristo nas praças da cidade, às 7 horas. Temos aqui o banner, você pode estar aqui observando. E para mais informações você pode estar falando com a Léa. Sinaliza aí com a mão, Léa. Amém? Dia 10, pela manhã, terá um bazar na direção do Ministério Social. Glória a Deus. Amém. Dia 9, nós teremos um mutirão para limpar a igreja. Está aí o banner. Você está convidado como igreja, ou melhor, convocado, para dia 9 de julho estar participando desse mutirão para a limpeza da igreja Nova Aliança Adonai. Está aí as informações a partir das 8 horas. Você está nessa ação de limpeza e vamos deixar aqui a casa do Pai limpa e cheirosa. Vamos estar ali no banner, amém? Glória a Deus. Então, amados,
esteja nesse dia somando e cooperando para o reino. Glória a Deus. Nós temos um aviso aqui, vou repassar para a irmã Maiara, para estar repassando esse aviso. Graça e paz, igreja. Em julho, agora nós teremos uma conferência Adore. Será do dia 21 ao 23 de julho na Ágape. Nós teremos como convidado o pastor que ministrou aqui com a gente na conferência Igreja Viva, o pastor Daniel Alencar. E a gente quer convidar a igreja a participar com a gente nesse tempo, né? Nós estamos aqui, não é só para o Ministério de Louvor, mas é para a igreja, é aberta a Igreja de Jesus. Então, é um valor simbólico de apenas R$30. Você pode estar fazendo sua inscrição na Ágape, na secretaria da Ágape. E lá você vai adquirir a sua pulseira para esses dias. Vão ser dias tremendos, de fato, de adoração profunda a Deus. Então, você que deseja crescer nisso, você que sente que tem um dom, ou você que simplesmente, né, deseja ir mais além, mais profundo, vamos a essa conferência juntos, vamos crescer nisso, vamos crescer em adoração, amém? A gente tem um vídeo para passar. Está ministrando louvor e adoração em muitas cidades do Brasil e outras nações há mais de 20 anos. E eu descobri algo: louvor e adoração, que eu e você exercemos na nossa igreja local, é muito importante. Muitas vezes nós olhamos para bandas e equipes itinerantes e achamos que o ministério deles é relevante, mas na verdade, o que eu e você fazemos a cada culto de celebração é muito mais importante, porque nós estamos formando Cristo nas pessoas que vão estar adorando progressivamente através do nosso território, através da nossa devoção a Deus. Nós vamos juntos, né, sermos edificados através da adoração. Então, se você é líder do louvor, se você se interessa por louvor e adoração naquele local, venha estar conosco na conferência agora. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu quero poder compartilhar com você aquilo que eu não aprendi. Vai ser demais. Faça a sua inscrição, pega a sua vaga. Venha estar conosco na conferência agora. Aleluia. De novo, Daniel. Amém, glória a Deus. É só chamar o irmão Marcelo, que faz parte do Ministério da Liderança Infantil. Ele tem um comunicado a nos fazer. Corre. Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Queridos, o Ministério Infantil no dia 11 vai estar com um treinamento para os voluntários do Ministério e para quem quer ingressar no Ministério, amém. Você que deseja aí estar rompendo a barreira, que queira estar participando do Ministério, dia 11, né, que é segunda agora, 8 dias, nós vamos estar oferecendo esse treinamento, né. E você que deseja, procura a minha esposa Gleidiane ou procura a mim, amém. Você será bem-vindo no Ministério e contribuir para o futuro, ensinando o reino de Deus para as crianças da igreja, amém. Eu conto aí com vocês, alguém queira ingressar, nos procure. Amém. Obrigado. Tem mais? E por fim, nós temos novas vagas para a mídia da igreja. Entre em contato com os líderes Alexandre ou Karine. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos para o céu. Pai, nós te agradecemos por este culto, pela tua presença. Que o Senhor nos abençoe em cada uma dessas programações que aqui falamos. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje, aqui, para todos sempre. Amém? Aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Quem está chegando, fique. Quem está terminando, Deus abençoe.